livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo de número 18. Aleluia. É um texto bastante conhecido de todos nós. Aleluias. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Jeremias 18. A partir do verso 1. Aleluia. Para ganharmos tempo, farei menção do texto sagrado. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Queridos e amados irmãos, Jeremias é conhecido como um dos profetas maiores, junto com Isaías, Ezequiel e Daniel. A seguir nós temos 12 profetas conhecidos como menores, não menores pela sua importância, mas devido a poucas profecias proferidas pelos mesmos: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Jeremias é conhecido como profeta chorão, profeta das lágrimas, um homem que Deus levantara em uma época de caos moral e espiritual, no qual o reino do sul, Judá, vivenciou. Para que nós possamos compreender o contexto histórico, é necessário reportarmos-nos à história da nação de Israel. Após a morte de Salomão, a Bíblia nos conta que a nação de Israel foi dividida em 2 reinos. Jeroboão II liderou 10 tribos, constituindo o reino do norte, Israel com sua capital em Samaria. Judá e Benjamim, por sua vez, foram lideradas por Roboão, constituindo o reino do sul, Judá com sua capital em Jerusalém. Alguns anos se passaram e o reino do norte, Israel, foram levados como cativo para a Síria no ano 722 a.C. Bem, verdade é que o rei da Assíria, ele oprimia, ele subjugava as nações que estavam sob o seu domínio. E depois disso aconteceu que a sua irmã, ou seja, Judá, mesmo observando o triste fim de Israel, continuou também desobedecendo ao Senhor, desviando-se para a apostasia, para a prevaricação, para a idolatria, para a prostituição cultural, porque o povo de Israel, que outrora adorava ao único e verdadeiro Deus, começa agora a se desviar dos mandamentos, dos preceitos, das ordenanças e dos juízos divinos, e por isso Deus permite que o seu povo desta feita fosse levado para o cativeiro, mas na Babilônia ou na Caldeia. E neste momento Deus levanta um homem por nome de Jeremias para advertir, para admoestar o povo que estava em Jerusalém, em Judá. O Jeremias levanta-se para dizer: se vocês não se consertarem, se vocês não se voltarem a Deus, se vocês não restaurarem o culto, a adoração, vocês vão ser levados como cativos para a Babilônia. O profeta Isaías também já havia profetizado cerca de 150 anos concernente ao cativeiro babilônico, porém o povo não deu ouvidos à voz de Deus por intermédio do profeta Jeremias. Preferiu ouvir profetas que profetizavam a favor do rei, dando as costas ao profeta Jeremias, um homem que Deus levantara com autoridade, com intrepidez, com ousadia para falar a sua palavra, para conclamar uma mensagem de juízo para as nações. E o povo então preferia dar ouvidos à voz
de falsos profetas. Não é diferente nos dias atuais, quando muitas vezes Deus levanta um homem, quando muitas vezes Deus levanta uma mulher para entregar uma mensagem de correção, uma mensagem de exortação, uma mensagem severa, dura, de advertência para o povo vira as costas e diz: não é Deus que está falando. Sabe por quê? Porque nós preferimos ouvir uma mensagem palatável, uma mensagem agradável, uma mensagem que massageia o nosso ego. Nós preferimos ouvir uma mensagem da seguinte maneira: que você vai receber carro, que você vai receber casa, que você vai receber fazendas, propriedades, posses, que Deus vai te prosperar abundantemente. Mas quando Deus fala: se conserte, se coloque na minha posição, nós dizemos que não é Deus que está falando. Mas nesta noite eu não vim aqui neste lugar para agradar a homens ou a mulheres. Eu não vim a este lugar para agradar ao pastor Daniel e sua família. Eu não vim a este lugar para agradar o dirigente desta congregação, mas estou aqui como porta-voz de Deus. Estou aqui com a incumbência, com a responsabilidade de falar aquilo que o Espírito Santo me ordenar, de falar aquilo que o Espírito Santo me otorgar. Portanto, se Ele quiser te consolar, Ele vai te consolar. Se Ele quiser te exortar, Ele vai te exortar. Mas se Ele quiser te edificar, Ele vai te edificar. Portanto, abra o seu coração, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se Ele quiser me corrigir, se Ele quiser te corrigir, receba, porque o Pai corrige, repreende aquele a quem ama, assim como o Pai é o Filho a quem quer bem. Aleluia. Jeremias profetiza durante os últimos 40 anos de Jerusalém. Jeremias foi testemunha ocular da destruição de Jerusalém, inclusive do templo. Eu posso imaginar a situação na qual o profeta Jeremias vivenciava, porque o profeta naquela época sentia a dor do coração de Deus. Quando Deus levanta Jeremias para profetizar uma mensagem dura ao povo, era como se o próprio Deus estivesse colocando o seu coração dentro do coração do profeta, para que ele sentisse a dor, o remorso que Deus estava sentindo naquele momento. Da mesma forma como Deus levantou o profeta Oséias e disse para ele, para que ele se casasse com Gomer, uma mulher prostituta, para que ele sentisse na pele a prostituição cultural, porque Deus criou a nação de Israel para que a nação servisse ao único e verdadeiro Deus. Depois o povo abandona Deus e começa a se prostituir após outros deuses, e Deus dá, aleluia, essa experiência ao profeta Oséias. Oséias se casa com a prostituta, e sabe o que acontecia? Durante o dia, Gomer era a mulher dele, durante a noite era de outros homens, porque Oséias tinha que sentir na pele o coração de Deus pelo abandono da sua esposa, porque na verdade Israel é a esposa do Deus Altíssimo, assim como a igreja é a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus Cristo. E o texto que nós mencionamos nessa noite é iniciado da seguinte maneira: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Primeira coisa, levantar-se. O verbo levantar-se neste contexto não está colocado no sentido literal, porque se Deus quiser falar com o homem, Ele fala com o homem sentado, em pé, deitado, não importa a posição. O verbo levantar-se nesse contexto significa se colocar na posição de Deus, porque Deus não pode falar com o homem fora da posição. Primeira verdade, levantar-se. Segundo verbo, descer. Levanta-te, ou seja, Jeremias, se coloque na posição. Depois de descer, sabe o que eu vejo aqui? Depois que eu e você nos colocamos na posição que Deus requer de nós para que nós possamos ouvir a sua voz, Ele nos diz assim: agora desce à casa do oleiro. Sabe o que é isso? Humilhar. Humildade, se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, reconhecer que eu e você não somos nada, reconhecer que eu e você somos dependentes do Eterno, reconhecer que nós não somos autossuficientes, reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. E depois que eu me coloco na posição e que eu desço a casa do oleiro, aí Ele fala: e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu vejo que para eu ouvir a voz de Deus, primeiro eu preciso estar na posição que Ele está requerendo de mim, e depois me humilhar. Tem muita gente querendo ouvir a voz de Deus de qualquer maneira. Deus não fala com o homem de qualquer maneira, Deus não fala com a mulher de qualquer maneira. Para que eu e você possamos ouvir a voz de Deus, é necessário primeiro nos colocar
colocarmos na posição e, em segundo lugar, nos humilharmos, descemos, nos prostramos diante dele, para que nós possamos ouvir a sua voz. Aleluia! 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 E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aleluia! O texto fala que ele desce à casa do oleiro, e ele contempla o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas. Existem cerca de 200 tipos de barro. Destes, apenas 8 são utilizados para a fabricação de vasos. Mas destes 8, há um que é mais utilizado. É o barro encontrado às margens dos rios. É o barro mais utilizado pelo oleiro. Deixa eu te falar uma coisa. Aleluia. Eu não sei como você se encontrava outrora. Eu não sei quem você era antes de ser servo de Deus. Mas Jesus, ele te arrancou do lamaçal. Ele te tirou da margem da sociedade. Você era escória da sociedade. Você estava na prostituição. Você estava nas drogas. Você estava na criminalidade. Você era simplesmente um barro que estava às margens da sociedade. O oleiro olhou para você e disse: eu vou arrancá-lo das margens e vou fazer dele pasto. Glória a Deus! Aleluia! Se eu e você estamos aqui pela misericórdia dele, ele nos olhou à margem e nos tirou da margem e nos fez um vaso de honra na sua casa. Glória a Deus! Aleluia! Eu e você sem o oleiro não somos nada. Somos matéria desprezível. Depois que o barro ele é tirado das margens, ele passa por um processo chamado de curtimento ou curtição. O barro fica em um lugar reservado para que o excesso de água saia dele. Tem gente aqui que está passando por esse processo. O momento é difícil. Você já está na casa do Senhor. O Senhor já te tirou das margens da sociedade, mas Ele simplesmente te deixou um pouquinho lá. Essa água precisa sair. Essa impureza precisa sair. Ele não pode começar a fazer o barro antes que essa água seja escoada. Depois que a água escoa do barro, ele pode se utilizar de 2 processos. Ou ele pode bater no barro, ou ele pode pisar. Sabe para quê? Para tirar do barro algumas pedrinhas que ficam nele. E também para tirar o ar que está dentro do barro. Sabe o que são essas pedrinhas? São as iniquidades, são as transgressões, são os pecados. Ele precisa arrancar essas pedrinhas. E depois que ele tira essas pedrinhas, ele começa a tirar o ar do barro. Sabe o que é o ar? O ar é o egocentrismo. Sabe aquele camarada que está inchado, cheio de ar? Cheio de eu só sei, só eu posso, só eu faço, só eu tenho. Se eu não estiver na frente, nada vai dar certo. É o egocentrismo, é a soberba. Tira a pedra, tira a impureza, sujeira, pecado. Tira o ar, tira o egocentrismo. O eu tem que desaparecer. Depois que ele passa por esse processo, aleluia, ele pega o barro e coloca o barro agora sobre as rodas. Parece que estão vendo. O oleiro começa a manipular o barro. Quando ele coloca o barro sobre as rodas, elas começam a se movimentar. Sabe o que é isso? As rodas aqui representam o mundo. O mundo está girando, o globo terrestre está girando. Mas enquanto os dias estão passando, os meses e os anos estão passando, eu e você estamos sendo moldados pelas mãos do oleiro. Por que tanta pressa? Por que tanto imediatismo? Aleluia! É no tempo dele, é na hora dele. Porque tem gente que já está na igreja há 10, 15, 20, 30 anos e ainda não é vaso. Sabe por quê? Porque não consegue passar por todos os processos. Quer queimar etapas e às vezes não suporta o processo no meio da caminhada e para. Aí tem que voltar para o início do processo. Aleluia! Ele começa a moldar o vaso e ele começa, aleluia, a lapidá-lo de fora para dentro. Ele começa a moldar, ele começa a morrer, meu Deus do céu, ele começa a tirar as arestas do barro.
Ele começa a tirar as imperfeições do barro. Ele começa a moldar, e ele vai moldando, e o barro vai adquirindo forma de vaso. Mas chega aí um momento que o oleiro para. Sabe por quê, pastor Daniel? Porque se ele é o oleiro, ele faz o vaso do tamanho que ele quer. Ele pode querer fazer um vaso pequeno, mas ele também pode querer fazer um vaso grande. O problema é que todo mundo quer ser vaso grande na igreja. Só que se esquece que quanto maior é o tamanho do vaso, maior é a responsabilidade dele. Porque tem muita gente querendo ser pastor, tem muita gente querendo ser missionário, tem muita gente querendo ser dirigente de ensino de oração, mas se esquece que quanto maior é o tamanho do vaso, maior é a responsabilidade sobre os seus ombros. Queremos ser grandes, queremos ser visíveis, queremos posição, queremos status, mas será que nós vamos suportar o peso do chamado? Ele lapida por fora, chega um momento, ele para o tamanho do jeito que ele quer, da forma que ele quer, ele para ali. E depois que ele para, ele começa a moldar a boca do vaso. O que tem de vaso que está precisando ser moldado, o que tem de boca de vaso que precisa ser moldada, que fala o que não deve, que mente, que calunia, que fofoca, que faz aquilo que não agrada ao Senhor, está cheio de vaso, que precisa ter a sua boquinha moldada. Ei, Isaías, lá no capítulo 6, diz que ele olha, o serafim pega uma tenaz, braço do altar e toca na boca do profeta. A sua iniquidade é tirada, o seu pecado é tirado naquele momento. Vaso que é vaso não pode ter boca imunda. Vaso que é vaso tem que ter boca santa. Depois que a boca é moldada, ele começa agora a colocar a sua mão dentro do vaso. Meu Deus, tem gente passando por esse processo aqui. Está doendo, mas vai passar. Porque mexer por dentro do vaso é o momento mais doloroso, sabe por quê? É quando ele começa a mexer no seu ego, ele começa a mexer nas suas emoções, ele começa a arrancar dentro de você aquilo que você tanto gosta, mas que não agrada a ele. Sabe o que é isso? Renúncia. Aí ele te mostra que você precisa viver de renúncia. Aquilo que você gostava tanto de fazer antes, não pode fazer mais. Aí ele começa a te moldar por dentro. Tem que te tirar, tem que tirar aquilo que está atrapalhando o crescimento. Sabe por quê? Porque o vaso só é visto grande por fora, porque ele foi bem moldado por dentro. É a modelagem interna que faz o vaso ser visto e robusto e bonito. Mas tem muita gente que não consegue passar por esse processo. E eu vou adiantar. Depois que o vaso está pronto, vai colocar o vaso agora para concluir o trabalho. Vai para o forno. Vai para o forno. E quando chega no forno, o vaso tem que ter passado por todos os processos para suportar o calor, a temperatura. Tem muitos vasos que se racham quando estão no fogo. Sabe por quê? Porque não foi tirado dele as pedras. Não foi tirado dele o ar. Quando ele passa na fornalha, quando ele passa pelo fogo, ele se quebra, ele se racha, e se ele não suporta o calor da fornalha, automaticamente ele vai ter que voltar para o início do processo. E aí começa tudo novamente. E é por isso que ele fica vários anos na igreja e não consegue ser um vaso completo, um vaso perfeito nas mãos do oleiro, porque ele não suportou passar por aquele processo. Mas alguns conseguem passar, porque passaram por todas as etapas no início. E depois que o vaso está pronto, ele é colocado na prateleira. Aí sim, chegou o momento de vender, o vaso está pronto. O problema, pastor Daniel, é que tem muito vaso que não quer descer da prateleira. Depois que o vaso está pronto e está na prateleira, está pronto para ser vendido. Mas tem muito vaso que não quer descer da prateleira, sabe por quê? Porque na prateleira todo mundo me vê. Na prateleira eu sou visível, todo mundo me vê. Eu tenho posição, eu tenho status. Eu fico na prateleira, eu não quero descer mais. Só que tem um detalhe: se eu não desço da prateleira, não tem como deitar o azeite. Aí eu vou ser aquele pregador, aquele cantor mecânico, sabe? Prega decoreba, aprende, estuda por lá e começa a pregar. Não tem mais graça, não tem mais unção, não tem poder. Sabe por quê? Porque não desce da prateleira. Quando Deus enviou Elias para o ribeiro de Querite, sabe o que aconteceu? Ele disse assim: ó, Elias, eu vou te sustentar. Eu vou enviar corvos pela manhã e pela noite que vão te sustentar com pão e carne. Agora, para beber, você vai ter que beber do ribeiro.
E para beber do ribeiro, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que descer. Porque para beber da fonte tem que descer. Aí tem muita gente que olha para mim, para você e fala assim: por que ela prega tão bem? Por que ele canta tão bem? Por que o ministério dele é